a resposta da maioria das pessoas quando o tema, o assunto é pecado. Não é bem assim. Vivemos numa época, gente, que a questão do pecado é tratada como uma fábula. É como se o pecado, de fato, fosse um grande besteirol para o mundo de hoje. A ideologia de gênero, muito presente nesses últimos anos, ideologia de gênero muito combatida, muito discutida na educação do nosso país. É um exemplo muito claro do quanto essa questão de pecado é tratado com muita descrença, muito ceticismo pelo mundo de hoje. Se você não sabe, ideologia de gênero é aquilo que tem tentado fazer com que homens e mulheres não sejam homens e mulheres. É aquilo que tenta negar a criação de Deus. É aquilo que tenta negar a existência do sexo masculino e do sexo feminino, trazendo a grande e diabólica mensagem de que o que define uma pessoa não é a sua constituição física, como ela nasceu, mas é a sua escolha, a sua opção sexual diante da cultura em que ele vive. Ideologia de gênero é um reflexo muito claro do quanto o pecado tem sido tratado com leviandade, tem sido tratado de maneira muito inconsequente pela nossa sociedade. Os defensores da ideologia de gênero explicam que durante muitos anos e muitos séculos, a sexualidade foi reprimida pela cultura, especialmente pela religião. E em nome dessa repreensão, em nome desta opressão, o que se prega hoje é uma liberdade das amarras da cultura, das amarras da religião, que dá oportunidade para a pessoa desenvolver a sua sexualidade do jeito que ela bem entender. Queridos, essas pessoas só se esqueceram de um grande detalhe. Ainda que essas pessoas atribuam à cultura, à religião, a repressão da questão de uma sexualidade, ela se esquece que, independente de cultura, que independente de religião, todo ser humano tem uma consciência. E ainda que essa consciência esteja já cauterizada, bem influenciada pelo pecado, foi Deus que deu essa consciência para cada um de nós, para cada ser humano. E a consciência, ainda que a pessoa esteja em pecado, é o instrumento que Deus usa para que essa pessoa possa desfrutar da culpa, para que ela possa desfrutar da acusação, das coisas erradas que ela tem feito, das coisas que ofendem a Deus. Independente de cultura, até mesmo nas sociedades em que a poligamia, até mesmo nas sociedades em que o incesto, em que as relações sexuais dentro de famílias são permitidas ou são consentidas, até mesmo dentro dessas culturas bem diferentes de uma cultura moralista, como aqueles da ideologia de gênero acusam, independente da cultura, até mesmo nessas culturas em que essas práticas são consentidas, há um grande peso na consciência dessas pessoas. Há um grande índice de suicídios nessas culturas. Há um grande peso da culpa no coração desses homens, dessas mulheres, dessas crianças que participam desse tipo de cultura. Sabe por quê? Porque Deus deu um alertazinho dentro de nós. Deus deu aquela sementinha da moral. E ainda que o pecado já tenha corrompido grande parte da moralidade humana, ainda assim aquele alerta está batendo no coração do ser humano. Ainda que o ser humano se considere um ateu,
aquela sementinha ou aquele alerta da moral e da culpa está batendo dentro desta vida. E esta culpa, esta acusação do pecado, ainda que muitos não aceitem, é aquilo que de fato tem feito com que a humanidade adoeça, aquilo que tem feito com que a humanidade entre num caos nos seus relacionamentos, e cada vez mais intenso, e cada vez mais frequente, e cada vez mais visível. Mas ainda assim, falar de pecado hoje não soa muito inteligente. Nos nossos meios, falar de pecado hoje, sinceramente, soa como um tanto quanto ultrapassado, retrógrado, bitolado. Falar de pecado nos nossos ambientes hoje é se expor ou nos expor à ridicularização. Vai falar de pecado no seu bate-bola? Eles vão dar risada de você e taxar você de mané. Vai falar de pecado no seu trabalho, com o seu gerente, com o seu chefe? Se ele não for um cristão verdadeiro, ele vai dar risada na sua cara. Vai falar de pecado para aqueles que optaram pela homoafetividade e vai falar que aquilo não agrada a Deus. Ele vai chamar você de preconceituoso, vai chamar você de homofóbico e vai chamar você de outras coisas mais, dependendo da conversa. Vai falar de pecado para aqueles que resolveram abandonar a sua esposa, o seu marido e viver a vida do jeito que quer ter, vai chamar você de ultrapassado, vai chamar você de uma pessoa que não está inserida no contexto atual. Friedrich Nietzsche, um dos filósofos do século XIX, muito conhecido pela sua escola filosófica e pelo seu niilismo, o filósofo que matou Deus, ele expressa muito bem essa sociedade que não suporta o pecado, essa sociedade que ignora o pecado, essa sociedade que ignora a verdade bíblica, a verdade de Deus a respeito do pecado. E olha o que Nietzsche escreveu a respeito dessa sociedade. De fato, nós, filósofos e espíritos livres, ante a notícia de que o velho Deus morreu, nos sentimos como iluminados por uma nova aurora. Nosso coração transborda de gratidão, espanto, pressentimento, expectativa. Enfim, o horizonte nos aparece novamente livre, embora não esteja limpo. Enfim, os nossos barcos podem novamente zarpar ao encontro de todo o perigo. Novamente é permitida toda a ousadia de que busca o conhecimento. O mar, o nosso mar, está novamente aberto e provavelmente nunca houve tanto mar aberto. Friedrich Nietzsche. Se você não entendeu, o que Nietzsche está declarando é: já que matamos Deus e Ele não existe, agora nós podemos fazer tudo aquilo o que a nossa mente concebe e nos leva a viver. Então é muito importante nós percebermos que o mundo de hoje vive essa expectativa. O mundo de hoje vive esta realidade. E a respeito disso, sobre essa estranheza que o pecado causa na nossa sociedade, Robert Jenson comentou: imagine-se num jantar em Manhattan ou em São Paulo, um jantar de negócios. Imagine-se você numa faculdade em Minnesota, ou em Campinas, na Unicamp, ou em São Paulo, na USP, conversando com os mestres e doutores e pós-doutores. E relate duas conversões.
uma para o cristianismo e outra para um caminho bem distante do cristianismo. Veja o que acontecerá. Uma será recebida como uma história de abominável estranheza de mente. E a outra como um exemplo de maravilhosas possibilidades sociais. Sabe por que o cristianismo é taxado como algo estranho, algo de abominável estreiteza de mente? Porque o cristianismo, o verdadeiro evangelho de Cristo, ele expõe o homem ao pecado. Já a conversão bem distante do pecado, a tudo aquilo que está bem distante do evangelho, dá a sensação que Nietzsche descreveu, a sensação de liberdade, a sensação de estar livre de amarras. Esse é o mundo em que vivemos. Um mundo que não tolera o evangelho, mas tolera tudo aquilo que a mente humana e o pecado dá vazão. Não se prega mais sobre o pecado e nem mesmo sobre as suas consequências na vida do homem. A estranheza do pecado tem chegado a tal ponto em nossos dias que nas igrejas ditas evangélicas cristãs, o discurso já não é mais de pecado, mas o discurso é você pode ter aquilo que você quer, você pode fazer aquilo que você quer se você crer e você confiar. Confiar em quem? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. A percepção de pecado tem se perdido no nosso meio. E com isso, tendo junto a questão do temor do Senhor. A questão do pecado tem sido deixada de lado. E com isso, o nosso relacionamento com Deus tem sido comprometido. Então nós precisamos perceber, irmãos, que este salmo tem algo muito precioso a nos ensinar. O Salmo 32 expressa muito bem a solução para o maior dos problemas humanos, o pecado. E nós começamos nos versos número 1 e 2, eu quero chamar a sua atenção, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós chegamos nos versos número 1 e 2, percebendo que o perdão de Deus traz grande alegria ao coração do homem. Você quer experimentar alegria de verdade? Você quer experimentar liberdade de verdade? Você quer experimentar júbilo de verdade? A palavra de Deus e o salmista nos apresenta que o perdão de Deus concedido a ele, concedido a todo ser humano, é grande fonte de alegria para o ser humano. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Há alegria verdadeira, profunda e libertadora por parte daqueles que em sinceridade receberam o perdão de Deus. Queridos, o pecado não é só aquilo que a gente faz de errado. O pecado é a natureza humana corrompida, a natureza humana rebelde contra Deus. Um salmo paralelo ao Salmo 32, que depois você pode consultar em sua casa, por gentileza, eu estimulo você a consultar, é o Salmo de número 51. E no Salmo de número 51, o próprio Davi, que escreveu este mesmo Salmo, após o confronto do profeta Natã, ele expressou que em pecado ele foi concebido por sua mãe. O que traz a ideia clara de que nós não nos tornamos pecadores à medida que fazemos escolhas erradas. Nós somos pecadores e por isso fazemos escolhas erradas. Agora, esse discurso, não bem quisto e não bem aceito em nossa sociedade, é aquilo que de fato nos leva a reconhecer o quanto nós somos dependentes de Deus.
o quanto nós precisamos de Deus. O pecado carrega consigo, então, a natureza. O pecado carrega consigo o ato contrário à vontade de Deus, a desobediência. E o pecado não carrega só consigo a natureza e o ato, mas carrega consigo a culpa. O pecado carrega consigo o peso da culpa, da acusação. E você sabe por que o salmista Davi estava tão alegre? Porque quando ele recebeu o perdão dos seus pecados, quando ele recebeu o perdão dos seus pecados da parte de Deus, a sua culpa, a sua acusação foi retirada. Aquele peso que estava sobre ele foi removido. E diante desta liberdade, diante desta leveza, o salmista reconhece o quão é feliz o homem, a mulher, o ser humano que encontrou em Deus o perdão dos seus pecados. Queridos, nós precisamos perceber se de fato aqueles que se encontram em nosso meio hoje, que professam a fé em Cristo, que acreditam na salvação somente por Cristo, se você e eu, se nós estamos de fato desfrutando dessa alegria do perdão de pecados. Você precisa se perguntar, o fato de um dia eu ter recebido o perdão de pecados em Cristo Jesus, tem me trazido alegria? Você tem tido a percepção do quanto você está livre? Você tem desfrutado nos seus relacionamentos dessa liberdade? Ou tais relacionamentos vivem debaixo de uma opressão, de acusação, e sempre traz o passado à tona? Por que os casamentos vivem do jeito que vivem? Será que este perdão do qual nós dizemos receber de Cristo tem sido vivenciado nos nossos casamentos? Esta alegria, essa liberdade que Cristo nos deu tem sido vivenciado nos nossos relacionamentos? É dessa forma que nós temos agido com as pessoas que nos ofendem? Esta alegria do perdão de pecados nós temos quando nós percebemos a gravidade da acusação que estava sobre nós. O apóstolo Paulo ensinou muito sobre a justificação pela fé e não pelas obras. E em Romanos 4, 6 a 8, ele lembra esse trecho do Salmo de Davi. E ele escreve, Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa. A nossa experiência em Cristo, ela se torna cada vez mais alegre, ela se torna cada vez mais presente, real, ela se torna cada vez mais libertadora à medida que nós percebemos o tamanho da culpa que estava sobre nós e o quanto isso vale ao receber o perdão de Deus. Nós temos reconhecido toda essa liberdade de sermos perdoados por Cristo Jesus hoje? Você tem recebido? Você tem valorizado esse perdão? Deus perdoa os meus pecados, não o pecado dos outros. Deus, o Deus do salmista, é o Deus que perdoava os pecados dele. É o Deus que perdoa os meus pecados e é o mesmo Deus que perdoa os seus pecados. Agora vamos ser sinceros. Nós temos desfrutado desta
verdade em nossas vidas? Ou temos vivido como se nós tivéssemos a capacidade de resolver os nossos próprios pecados? Ou temos vivido como se nós tivéssemos a solução para os nossos pecados? Ou temos vivido até mesmo como o mundo vive, acreditando ao pecado um grande besteirol, como se o pecado fosse algo para iludir e manipular as pessoas. Quando entendemos que o perdão de Deus não é apenas para o pecado em geral, mas para os nossos pecados pessoais, para os meus pecados, podemos e posso desfrutar da alegria da reconciliação com Deus, que só Jesus Cristo pode dar. Quando nós reconhecemos que este Deus perdoa os nossos pecados pessoais, nós nos abrimos para esta alegria do perdão, da reconciliação que só Deus pode nos dar. Já não somos mais estrangeiros, fazemos parte da família de Deus, temos um relacionamento pessoal com Deus. É muito mais do que o perdão geral dos outros, é o perdão de todos os meus pecados. Vale a pena desfrutarmos dessa experiência com Deus em Cristo Jesus. Porque é de fato só por meio dessa experiência que nós conseguimos ter alegria verdadeira. O salmista estava reconhecendo que a solução para o pecado que o mundo abomina, mas sofre as consequências diretas dele, é o amor de Deus. A única solução para a culpa do pecado é o amor de Deus. A única solução para a culpa do pecado é o amor de Deus. E quer ver como se torna muito claro nesse salmo? Os versos de 3 a 5, o salmista Davi, então, ele reconhece: e enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A restauração do vigor, a restauração, a cura, a vida para aqueles que reconhecem que pela confissão de pecados há perdão de pecados e restauração da vida. O pecado não só abate a alma, o espírito do homem, como ele também afeta a saúde física do homem. Tem muita gente se definhando, não só emocionalmente, mas fisicamente, por causa da falta de confissão de pecados. E quem fala isso não é um pastor que quer oprimir as pessoas, mas é a própria Bíblia que nos expõe a verdade. E tem muita gente sofrendo com o mal do século, que é a depressão, por falta de confissão de pecados, por causa do orgulho, por causa do rancor, por causa da vaidade, por causa do não aceite de situações que Deus impôs sobre a sua vida. Ainda que a depressão hoje seja taxada como uma doença, grande parte das depressões, cientificamente já estão sendo comprovadas, não podem ser atestadas por exames médicos. E as pessoas estão sendo escravizadas por remédios psiquiátricos e terapias psicológicas. E na terapia da psicologia, a psicologia clínica, você não vai ser exposto a confessar pecados. Você vai ser exposto a mudar simplesmente de comportamento. O comportamento pode mudar, mas o pecado vai continuar lá e em breve você vai voltar para a sua depressão. Quando não há liberdade, quando não há liberdade e livramento da culpa que está sobre nós, nós vivemos cativos, oprimidos, desgastados
E isso afeta inclusive o nosso corpo físico. Não temos vontade de nos alimentar, não temos vontade de conversar, não temos muitas vezes vontade de nos vestirmos bem, de cuidarmos de nós, porque nós não vemos mais razão para a vida. E grande parte deste mal não está em problemas orgânicos, mas no problema espiritual, de não aceitar que existem pecados que precisam ser confessados. Acredite na Bíblia e você vai se dar bem. Rejeite a Bíblia e você vai continuar definhando das propostas iludidas e passageiras deste mundo. Quando houve confissão de pecados, o que nós aprendemos com o salmista? Houve perdão de Deus. A Igreja de Cristo pode ter a certeza de que essa mesma experiência do salmista é a experiência que hoje eu e você podemos ter em Cristo Jesus. Essa experiência é a experiência que o apóstolo João encorajou a igreja a ter em Cristo Jesus. Na primeira carta de João, capítulo 1, verso de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando há confissão, há perdão imediato. E se há perdão, há alegria, há liberdade, há restauração, há transformação dos nossos relacionamentos. Mas pastor, eu entendo que eu já fui perdoado pelos meus pecados, mas eu ainda continuo lutando com essas questões da vida. Perdão de pecados não significa que você não vai ter problema na vida. Perdão de pecados significa que você reconheceu a sua posição de vida, a sua dependência do Senhor. E agora as circunstâncias já não são mais aquilo que determina a sua vida. Elas podem pesar a sua vida, mas elas não mais determinam a sua vida. O que determina a sua vida é Deus, a sua confiança, a sua dependência, a suficiência de Cristo para você. Segunda reflexão que nós precisamos ter esta noite. Temos percebido a nossa necessidade real de perdão de pecados, de confissão de pecados e perdão de pecados? Você tem reconhecido isso na sua vida? Você tem reconhecido o quanto você realmente requer o perdão de pecados? O teólogo e pastor Luiz Saião, ele costuma dizer, ele faz uma analogia muito interessante. Limpo não é aquela pessoa que não se suja. Limpo é aquela pessoa que se lava. Vou repetir. Limpo não é a pessoa que se suja. É a pessoa que se lava. Se a gente tentar sair na rua, se livrando de toda a poeira, de todo o pó, de tudo aquilo que pode nos sujar, vai ser uma corrida frenética. E quanto mais nós corremos para não ser sujos, mais nós vamos nos sujar, vamos nos suar, vamos ficar com a roupa encardida e o pó vai impregnar. Mas qual é a solução para a sujeira do pó, da rotina do dia a dia? Um bom banho, a limpeza. E para que nós nos mantenhamos limpos todos os dias, nós somos lavados. Em Cristo Jesus, nossos pecados foram perdoados. Os do passado, os do presente e do futuro. E nós, como crentes em Jesus, precisamos ter a humildade de todos os dias dependermos do perdão de Deus para os nossos pecados. Ah, pastor, mas isso aí vai fazer com que a gente fique muito folgado. Já que eu sou perdoado, vou pecar à vontade. Eu sou perdoado mesmo.
Este é um coração que não reconheceu a essência do perdão. Porque quem reconheceu o valor do perdão não quer viver no pecado. Vive no pecado porque ainda existe uma natureza nele que está corrompida pelo pecado. Mas depende do perdão de Deus, que é o perdão eterno. E um dia ele crê que de uma vez por todas, todos os seus pecados serão anulados, cancelados. E quando Cristo voltar, não será mais necessário o perdão de pecados, porque nós vamos ser restaurados totalmente em Cristo Jesus. Se você quer experimentar liberdade na sua vida, se você quer experimentar vigor na sua vida, se você quer experimentar de fato uma vida saudável, o Senhor te chama para confessar pecados, os seus pecados, e depender dele para perdoar os seus pecados. Este é o evangelho genuíno. A solução para a minha culpa, para os meus pecados, é o amor de Deus. E eu quero caminhar já para o final da nossa meditação, antes de celebrarmos a ceia do Senhor. Os versos de número 6 a 11 demonstram que o salmista, ele percebeu o impacto que o perdão, o amor de Deus traz para a sua vida, de tal maneira que ele se enche de compromisso, se enche de vontade por ver outros experimentando este mesmo perdão. Sabe por que nós proclamamos o Evangelho? Porque nós valorizamos tanto esse Evangelho que um dia nos transformou, nos purificou e nos deu liberdade, que nós queremos que outros também desfrutem desse Evangelho. Sabe por que a igreja não proclama o Evangelho muitas vezes? Porque não tem valorizado o perdão de Cristo da maneira que deveria valorizar. E por não ter valorizado o perdão de Cristo da maneira que deveria valorizar, não experimenta essa alegria e muito menos compartilha com aqueles que ainda não têm. O salmista, ele teve uma alegria tão grande, ele percebeu essa experiência tão gratificante do perdão de Deus, que olha o que ele fala: portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és meu abrigo, tu me preservarás nas angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei, o ensinarei no caminho de que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados por freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Sabe o que o salmista está querendo falar? Você não está vendo todo o peso que o pecado está trazendo para a sua vida? Será que para você se ver livre, você vai ter que ser arrastado como um burro, como um cavalo? Eu estou vivendo essa experiência do perdão. Ouça-me, é o que o salmista estava falando. Busque enquanto o Senhor pode ser encontrado. Busque o seu perdão, o perdão de Deus está disponível para você. Mas para isso, seja como eu. Eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor, mas eu reconheci a minha ofensa. Eu não me mantive endurecido como um animal de carga, embrutecido. Eu me quebrantei. E por causa disso, o Senhor teve compaixão de mim. A sua graça, o seu amor me alcançou. E hoje eu tenho alegria. Era isso que o salmista estava falando para os da sua época. E é isso que a palavra de Deus fala para a gente hoje. O Evangelho, ele nos leva a perceber o quanto nós precisamos do amor de Deus, o quanto nós carecemos do perdão de Deus. O Evangelho nos chama para o arrependimento de pecados. O Evangelho nos chama para desfrutar da alegria e da liberdade que há em Cristo Jesus. O Evangelho
nos chama para levar a esperança para aqueles que ainda estão oprimidos em seus pecados.